A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos da nossa querida Igreja Assembleia de Deus, Ministério Faz, a você que congrega conosco na sede ou em alguma das nossas congregações, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida nesse dia. Eu quero dar continuidade ao nosso assunto que estamos tratando. Está tão bom estar falando sobre Deus, falando sobre os seus atributos que expressam, a natureza de Deus, o caráter de Deus, o agir de Deus. E hoje falaremos um pouco sobre dois atributos que estão relacionados entre si: a verdade e a fidelidade de Deus. Primeiramente, vamos pensar um pouco sobre o atributo, a verdade de Deus, ou a verdade, Deus é a verdade. A Bíblia nos ensina, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Diz o texto, parafraseando, repetindo aqui a primeira parte do versículo, mas o Senhor Deus é a verdade. Deus, ele não somente pratica a verdade, não somente diz, a verdade, mas ele é a própria essência da verdade. Ele é a própria verdade. Ele é verdadeiro por natureza. A verdade é a substância da sua pessoa. Deus é chamado, por exemplo, de o verdadeiro Deus pelo próprio Jesus, em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É interessante que essa característica de Deus, a verdade, ela diz respeito não somente a Deus Pai, mas também ao Deus Filho, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Mas também o próprio Espírito Santo, em João 16, versículo 13, diz que ele é o Espírito da verdade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia, são apontados como três pessoas que, a verdade, fazem parte da sua própria natureza. O Deus Trino é o Deus verdadeiro. Deus é também a fonte da verdade. Por isso ele é chamado Deus da verdade. Salmo 31, verso 5. Toda a verdade que existe no universo tem em Deus a sua origem. Não importa, por exemplo, quem esteja dizendo a verdade. Se é verdade, é uma verdade de Deus. É a verdade de Deus, porque a verdade, ela procede de Deus. Até mesmo quando o inimigo das nossas almas, ainda que por intenções malignas, claro, as suas intenções são sempre malignas, ele é o maligno por natureza, mas quando ele decide falar a verdade que o diabo está dizendo, por ser verdade, ele não origina essa verdade. O diabo não consegue produzir a verdade, mas ele tem que simplesmente declarar um fato que é verdadeiro, que é essencialmente verdade. E sendo assim, como a verdade não procede do diabo, toda verdade é verdade de Deus. Quando se diz a verdade, quando se fala a verdade, nós estamos dando um testemunho verdadeiro acerca do Deus que é essencialmente a verdade. Então,
Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 4, por exemplo, seja sempre Deus verdadeiro. O eterno Deus é luz perfeita e por isso é inteiramente impossível Deus mentir. É impossível haver nele alguma treva, por exemplo, diz o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus não pode negar-se a si mesmo e por ele ser a verdade, em sua essência, é impossível Deus mentir. Deus não pode mentir, porque a mentira iria contra a sua própria natureza, que é a verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus é a verdade. A verdade do Senhor, ela não é temporária, a verdade do Senhor, ela é para sempre. Salmo 117, verso 2. Assim como Deus é eterno, são eternos também os atributos da sua natureza, inclusive a verdade. Deus será eternamente, Deus é eternamente a verdade. A sua verdade é para sempre. Salmo 146, verso 6. E estende-se de geração a geração. Salmo 100, verso 5. Essa é a segurança, meus irmãos, que nós temos em poder confiar em Deus, porque assim como Deus é a verdade, suas promessas são verdadeiras. Louvado seja Deus. Nós podemos confiar plenamente em Deus, porque Ele não mente. E porque Ele não mente, Ele não pode mentir em suas promessas. Deus jamais pode revogar a sua palavra. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas duram eternamente. Sendo Deus verdade por natureza e essência, é que eu aplico essa palavra, e porque a verdade é o atributo comunicável de Deus, porque assim como Ele é a verdade, Ele quer e é da sua vontade que nós falemos a verdade. Que a verdade de Deus esteja em nós. Eu sei que nós, por natureza, nós não somos a verdade. A verdade, por natureza, é só Deus. Mas assim como Ele é a verdade e só fala a verdade, é da sua vontade que a verdade dele esteja em nós. Que a verdade de Deus esteja em mim. É da sua vontade que nós falemos a verdade uns aos outros. Diz a Bíblia em Colossenses 3, versículo 8 a 10. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais uns aos outros, porque a mentira fazia parte da nossa velha natureza. Mas agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, inclusive a mentira se passou e agora a verdade raiou. Fale a verdade com o seu próximo, fale a verdade com o seu irmão, fale a verdade com o seu marido, fale a verdade com a sua esposa, fale a verdade com seus filhos, fale a verdade com seus pais, fale a verdade com seu patrão, fale a verdade com seu empregado, com seu vizinho. Que não haja nos seus lábios nenhuma possibilidade sequer de mentir a alguém por qualquer motivo que seja, mas que dos seus lábios, meu amado irmão, possa se ouvir somente a verdade. Fale a verdade. Pastor, mas tem hora que falar a verdade dói, eu sei, mas é melhor falar a verdade, ainda que doa, mas ser verdadeiro. Falar a verdade não significa dizer ser arrogante. Falar a verdade não significa dizer maltratar alguém com palavras.
porque a palavra nos ensina que devemos falar a verdade com amor. Fale com amor, mas fale a verdade. Seja sincero no falar. Pelo menos assim, as pessoas saberão que estão tratando com alguém que não pauta a sua vida com base no engano, na mentira. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida pelo seu testemunho verdadeiro, falando a verdade. Porque Deus é a verdade. E os filhos de Deus falam a verdade. Porque quem fala a mentira, quem multiplica mentiras, é filho do diabo. Jesus disse isso. Porque o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, os mentirosos são seus filhos. São identificados como filhos de Satanás. Longe de nós isso, meus irmãos, que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus. Mas o outro atributo relacionado à verdade, como eu disse, é a fidelidade de Deus. Isso quer dizer que Deus, ele é fiel. Diz o texto, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel. Essa qualidade, que de modo absoluto caracteriza Deus, é uma expressão da verdade, que ele imutavelmente executa sem cessar. Isso quer dizer que Deus, em todo tempo, ele é fiel. Ele não é mais fiel de um dia para o outro. Ele é simplesmente fiel. A fidelidade de Deus nunca falha. Nunca falha. Repetidamente a Bíblia fala dessa sua fidelidade, vinculada a várias experiências e necessidades do homem. Porque assim fica bem mais fácil nós entendermos como Deus age em sua fidelidade para conosco. Por exemplo, Deus é fiel na sua chamada. 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus também é fiel quando o pecador atender confessando o seu pecado. Diz a Bíblia, 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só quem perdoa pecados é Deus. E Deus é fiel para cumprir essa sua promessa, a promessa do perdão. Deus é fiel também para nos guardar. Temos segurança na fidelidade de Deus. A Bíblia nos ensina em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia nos ensina que Deus é fiel ao sermos tentados. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para não vos deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Deus também é fiel quanto às suas promessas. Retenhamos firmes, diz a Bíblia em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Confirmando essa palavra, 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Bendito seja Deus. Se temos promessas de Deus, nós já temos nele o nosso sim e o nosso amém. Isso quer dizer que aquele que promete também diz amém, assim seja, estou de acordo, vou cumprir o que eu estou prometendo. Deus é fiel quando o crente padece.
Diz a Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 19: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Estás padecendo? Estás sofrendo? Estás em angústia? Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Diga para a tua alma: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Confia em Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Descansa, pois, no Senhor e espera nele. Ele é fiel para cumprir a palavra, a promessa que nos foi feita. Agora, meus amados, semelhantemente à verdade, que Deus espera que nós falemos a verdade, assim como Deus é fiel, nós, os seus filhos, também devemos ser fiéis. Deus espera de nós também fidelidade. A fidelidade de Deus é um atributo comunicável. Ele quer ver em nós, os seus filhos, uma expressão da sua fidelidade. Então Ele quer que nós sejamos fiéis. Fiéis a Deus e fiéis uns aos outros. Se prometemos, temos que nos esforçar para cumprir o que prometemos. Devemos ser fiéis aos nossos relacionamentos pessoais. Devemos ser fiéis a Deus. Devemos ser fiéis ao nosso cônjuge. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu marido. Seja fiel no âmbito familiar. Seja fiel aos teus filhos. Seja fiel aos teus pais. Seja fiel ao teu irmão, à tua irmã em casa. Seja fiel. Seja fiel na vida e na relação profissional. Seja fiel ao teu patrão. Seja fiel ao teu empregado. Seja fiel ao teu colega de profissão. Porque a Bíblia nos ensina em Provérbios 28, versículo 20, que o homem fiel será coberto de bênçãos. Oh, glória! O homem fiel será coberto de bênçãos. Isso quer dizer que o infiel, não está escrito lá, mas o que nós podemos deduzir, que o infiel será acompanhado de maldição. Porque se o homem fiel é coberto de bênçãos, o infiel atrai maldição para a sua vida. Vamos ser fiéis a Deus. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 25, versículo 21, há uma promessa que será cumprida por ocasião da volta de Jesus, quando todos nós fomos chamados para estarmos com Cristo nas alturas. E ao chegarmos no céu, ao adentrarmos as mansões celestiais, vamos ouvir uma palavra da boca do nosso Senhor. E o seu Senhor lhe dirá: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que a fidelidade de Deus possa ser para nós um porto seguro, que possamos aprender a descansar e a confiar na fidelidade de Deus, assim como nós confiamos na sua verdade. Mas vamos também, meus irmãos, ter a expectativa de que a verdade de Deus seja vista em nós, de que a fidelidade de Deus também seja percebida em nós, que sejamos verdadeiros uns com os outros e que sejamos fiéis uns para com os outros também. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos. Seja bendito, seja louvado, seja glorificado o teu nome, por tua verdade, Senhor, por tua fidelidade, Senhor, porque tu és verdadeiro e tu és fiel. Nós podemos confiar em ti, podemos estar certos de que jamais seremos enganados, jamais nos decepcionaremos contigo, porque poderias mentir,
porque poderia nos enganar. Jamais, Senhor, jamais. Jamais nos frustraremos no nosso relacionamento contigo, porque sendo tu o Deus verdadeiro, a própria essência da verdade, a tua palavra é a verdade. Tu és fiel, Senhor, em todos os teus caminhos, e naquilo que tu falas, e naquilo que tu prometes. A tua palavra há de se cumprir no tempo certo, predeterminado por ti, segundo a tua fidelidade. E como diz o salmista, nós anunciaremos a tua fidelidade de geração a geração. E que a tua fidelidade seja vista em nós, que sejamos fiéis também uns aos outros, ainda que em níveis bem menores, infinitamente menores do que aos teus, Senhor. Deus, mas que a verdade de Deus seja conhecida em nós e a tua fidelidade seja vista em nós. É a oração que eu te faço, no santo, precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em nome de Jesus. Fique com Deus.